Olá, bom dia. Estamos começando agora mais uma edição do podcast Fora de Contexto. Como você sabe, toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, estamos aqui, eu, Paulo André, para discutir com você, para trazer propostas diferenciadas, para apresentar as pautas políticas, os pré-candidatos, enfim, para discutir com você sobre a política do Rio Grande do Norte na sua extensão. E hoje nós vamos trazer para cá um jovem advogado tributarista, pré-candidato a deputado federal, que é Daniel Marinho. Ele iniciou a sua trajetória política como vereador na cidade vizinha aqui de Nísia Floresta, aqui pertinho, e no período de 2013 e 2016, e depois ele foi eleito prefeito do município por 2 mandatos consecutivos. Sua gestão foi marcada por avanços que lhe garantiram liderança política local, sendo coroada pela eleição de seu sucessor nas eleições do ano passado, 2024. Atualmente, Daniel Marinho preside o Diretório Municipal do PL em Nísia Floresta. Daniel, bom dia para você, bom dia, Paulo André. Bom dia. Bem-vindo aqui ao podcast Fora de Contexto. Bom dia, Gêner, bom dia, Paulo André. E para mim é uma honra estar aqui no podcast do Fora de Contexto, né? Passar um pouco da minha experiência, dar o meu testemunho aí da minha até então curta carreira política, mas assim de muita experiência, de muito trabalho, e estou aqui à disposição para passar meu contexto aqui nesse Fora de Contexto. Tem uma frase do ex-senador de Narco Mariz, perguntado sobre o que era política, ele disse: política é uns empurrando os outros. O que é que você acha disso? Olha, se tiver todo mundo sintonizado, funciona bem, né? O problema é que, às vezes, nem todo mundo, nem todos que fazem parte da política estão com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. E, às vezes, você está puxando muitos, está arrastando muitos. E o caso de o empurrando dele aqui é no sentido de derrubando, né? Então tem tudo a ver. Esse homem é um sábio da política. De Narco Mariz, eu não sei. Foi ex-governador do estado, foi senador várias vezes, era uma figuraça. Eu não o conheci, eu o vi. Cheguei a ver, mas não o conheci, mas todo mundo disse que Mas a minha família era dinartista. Era, né? Eu sou bisneto de Djalma Marinho. Djalma Marinho, doutor Djalma, e, portanto, é primo de Rogério Marinho. Isso. Sobrinho de Márcio Marinho, que foi outra figuraça. Eu conheci Márcio Marinho também, foi deputado estadual. E a sua família todinha, a sua avó, desde a época da universidade, professora Hebe Marinho, desde a época da universidade, eu conheço a família toda, né? Seus tios, seu pai. Seu pai eu chamei ele de escrita, né? Ricardo Marinho, mas eu chamei ele de escrita. Jogava muita bola. Jogava bola na beira da praia, era bom jogador, era craque. Quase que o Porto. Canhotinho. Quase que o Porto levava ele para jogar na Europa. Da beira da praia. Porque a gente batia pelada nos fins de semana. E essa tradição antigamente da gente jogava futebol na beira da praia, né? Mas é isso. Qual é o papel da política para você? O que é que ela representa? Para mim, Gêner, a política é uma forma hoje de você transformar vidas, mudar a realidade de uma região, né? Eu sou de Natal, mas a minha carreira política ela aconteceu em Nísia Floresta. Por quê? Por motivos bem simples, né? Desde pequeno, que minha família tinha negócio em Nísia Floresta, meu pai teve um bar e restaurante, que era o Bar do Rio, ali em Pirangi. Não é em Nísia Floresta, mas é em Pirangi do Norte, que é a divisa. Vizinho, né? Frequentei muito o Bar do Rio. Teve um passeio de barco, Albacora Azul. Albacora, me lembro. Esse sim era em Nísia Floresta, que era na praia vizinha de Pirangi do Sul, do outro lado do rio. E toda a folga, final de semana, férias de meio de ano, férias do final do ano, a gente ia para a Nísia Floresta. Sim. Então a gente criou vínculos afetivos muito fortes no litoral de Nísia. Meu avô construía barcos de passeio, ele construía barco. Depois de aposentado, ele foi conselheiro do Tribunal de Contas, Oscar Nogueira. Era a vaga que foi de Nélio Dias. Ele se aposentou para a entrada do ex-deputado Nélio Dias, que ele foi conselheiro e depois saiu do Tribunal de Contas para ser deputado federal. Sim. Então o vovô Oscar se aposentou, abrindo vaga a Nélio Dias. Sim. E aí vovô não quis negócio de trabalhar mais depois de aposentado. Ele se dedicou à praia, tinha um curral de peixe. Mas não é tão bom a praia? É ótimo. Eu amo. Eu prefiro praia do que, vamos dizer assim, do que a cidade. A praia, para mim, é água calma. Esse nosso litoral é fantástico. Assim, eu vejo o Rio de Janeiro com bonitas paisagens, Rio Grande do Sul,
mas um local que tem banho de mar, tem paisagem e sem risco de afogamento é a praia de Camurupim, Nísia Floresta. Tem que vender E a praia ainda é morninha. Água morna. Água morninha. Morninha, dá para pescar. Dá pra A gente fazer recebia excursões de idosos por Sim. causa dessa característica de águas calmas, que não tinha risco de afogamento, e proporcionava um banho de mar com água morna. Né? Então tinha a excursão de idosos em Tabatinga e Camurupim, que os idosos iam de manhãzinha lá, faziam uma caminhada, tomavam um banho, era uma experiência. Sim. Uma experiência de praia. E depois ficavam numa pousada lá, que eu não me recordo qual era, e voltava no dia seguinte. Muito legal, né? Para você ver como tem mercado. O mercado do idoso é o futuro do nosso país, com domínios horizontais, com área para caminhada, com academias. Esse é um mercado que está surgindo no Sul. É da terceira idade. Já tem muito nos Estados Unidos, né? Está chegando aqui. Você que teve nos Estados Unidos no começo do ano, você não viu isso, não? Não, tem. O André andou muito lá. Porque eu vi, assim, tem empresas de turismo especializadas em excursões para idosos. Sim. Ia muito em Nísia Floresta. Visita a lagoa, visita as praias. Não, quando você vai para os Estados Unidos, para a Europa, principalmente até, que você tem uma população mais idosa, mais velha, você vê um cuidado diferenciado, você vê opções diferenciadas para... Nos Estados Unidos tem esses condomínios. Na Europa acho que você vê menos esses condomínios. Não, Porque, tem na Europa, menos. porque na Europa tem mais residência, É. tem menos edifícios. Mas nos Estados Unidos tem esses condomínios, porque inclusive os idosos, eles saem muitas vezes para a área da Flórida, quando tem mais esses condomínios, por conta do clima, para pegar um clima mais quente. Exato. Então, voltando, né, ao assunto político, eu nasci nesse berço político, né, bisneto de Djalma Marinho. Você conheceu? Não, Djalma faleceu em dezembro, eu nasci em fevereiro. Sim. A gente, 2 meses e meio aí, separou. Minha avó sempre me contou isso. Minha avó, doutora Hebe Marinho, me contou isso a vida todinha. Dizia que era o sonho dele me conhecer quando minha mãe estava grávida, falava muito, mas infelizmente Deus não permitiu que a gente se encontrasse em vida. Sim. Então, depois Rogério, né, depois que Márcio Marinho faleceu, acho que em 86, se eu não me engano, 84, 86, eu era muito pequeno, não me recordo também dele. Mas Rogério surgiu vereador de Natal, né? Já muito tempo depois. Então a família ela já respirava política. Eu me recordo, eu em Brasília Teimosa, transportando eleitor. Já assim, nem carteira de motorista eu tinha. E a gente já dentro das campanhas, já participando de reuniões, ajudando de alguma forma Rogério. Naquelas eleições ele era correligionário da ex-governadora professora Vilma de Faria. E desde então a gente sempre tinha essa política correndo nas veias. Depois Rogério foi candidato a deputado federal, né? E onde é que eu pude ajudar ele? Devido a essa nossa intimidade, essa nossa amizade criada em Nísia Floresta, quando o Rogério foi candidato a deputado federal pela primeira vez, eu e meu pai, nós fomos ajudar ele em Nísia, né? Sim. Porque em Natal ele já tinha, pelo fato de ser vereador, de ter todos os vereadores na época que ele era presidente da Câmara e candidato a deputado federal, então ele já tinha uma base muito forte em Natal. Então a gente foi procurar mais próximo. Então em Nísia Floresta a gente fez um trabalho para Rogério, sem auxílio de prefeitura, sem auxílio da oposição, na época o prefeito Georginei, que era o prefeito da época. O Rogério foi o segundo deputado federal mais votado da cidade. Isso botou os holofotes em cima da gente. Através de um trabalho ali pé no chão, o Rogério na época teve 1.600 votos, 1.800 votos em Nísia. E de certa e só ali na amizade que a gente teve na praia e em algumas regiões, então abriu os holofotes, né? A gente perdeu um time de uma eleição municipal seguinte a essa eleição de Rogério, mas em 2012 eu saí candidato a vereador. E foi até uma decisão assim inesperada. Muita gente achava que eu não ia aceitar o desafio, porque eu já estava há 12 anos na advocacia, sou advogado tributarista, assim, tinha uma realidade totalmente diferente, trabalhando para empresas em processos tributários, tributos estaduais, aqui no estado do Rio Grande do Norte, e uma rotina totalmente diferente da política. Tanto que eu caminhava, eu ia para as caminhadas, até as minhas roupas assim, eram muito... Formais. Eu saía de uma audiência na Justiça do Trabalho ou no Fórum Estadual para uma caminhada à tarde com a então candidata prefeita Camila.
assim, chega destoava, camisa de botão, de linho, calça social, sapato, andando às vezes por estrada de barro, pedindo voto. O pessoal olhava muito assustado para mim naquela época, né? Então, poucas pessoas acreditavam que eu fosse me eleger vereador. Não foi uma campanha fácil, né, em 2012. A campanha naquela época durava 90 dias, não era 45 dias, foi a última campanha de 90 dias. Então, teve até um fato interessante, que eu tinha uma viagem marcada para São Paulo no meio da campanha e fui. Passei uma semana em São Paulo e voltei. Quem imagina hoje a pessoa, durante uma campanha, viajar e passar uma semana fora? Só que dentro do universo de 90 dias, isso era possível. Porque não tinha atividade todos os dias. Realmente, 90 dias era assim, tempo demais. Né? Não tinha tanta atividade todos os dias, de manhã, tarde e noite. Então, durante essa campanha, eu fui a São Paulo e voltei. Numa viagem de família. Eu, meu pai, minha mãe. Você falou que a sua carreira foi curta. Não, né? curta porque 12 anos. Curta, 12 anos. Porém, de grande sucesso. Né? Não, mas ainda estou na minha carreira. É curta até então. Pois é, mas de grande sucesso. Porque você elegeu vereador, teve 2 mandatos, elegeu o seu sucessor. Isso. Né? Então, assim, pode-se dizer que, porém, curta até o momento, né? Que vai seguir, né? Agora você vai seguir em uma nova empreitada. Mas é de sucesso. O que é que você pode falar? Como você conseguiu esse sucesso? Olha, eu acredito que a vida, ela não lhe dá garantias nem certezas. Ela lhe dá possibilidades e oportunidades. E cabe a cada um estar preparado para quando essas oportunidades passar. Que é o famoso cavalo selado quando passa no momento certo. Né? Eu não fui presidente de Câmara, eu tive um mandato de vereador, que foi de 2013 a 2016. Não cheguei a ser presidente de Câmara, não fui líder da oposição, eu era aliado da prefeita. E, de certa forma, isso diminui um pouco o brilho, diminui um pouco a visibilidade do vereador no seu mandato. Né? Porque as pessoas gostam daquele parlamentar que briga, que bravata, que faz confusão, apesar de que naquela época não tinha redes sociais. A rede social, talvez o WhatsApp. E olhe lá que eu acho que naquela época não passava nem vídeo, nem foto. Era só texto. Então, assim, tive um mandato mediano. E o que aconteceu para Daniel sair candidato a prefeito em 2016? Houve um racha no grupo da situação. Né? Não se definiram qual seria o candidato que ia suceder a prefeita Camila. Ela já tinha dito que não seria candidata à reeleição. E nessa decisão do sucessor, o grupo se partiu, entrou em colapso, começou a se fragmentar. E no ano da eleição, 2016, já havia 2 candidaturas postas a prefeito. E o pai da prefeita perguntou a ela se ela tinha alguma sugestão de quem poderia ser o candidato. Ela tinha uma simpatia por mim e disse, olha, se eu pudesse escolher Daniel, que sempre foi fiel, nunca colocou faca no pescoço da gente, sempre esteve ao nosso lado. E até me surpreendi. Ele me fez a proposta, assim, perguntou se eu tinha o interesse de ser candidato a prefeito, apoiado pelo grupo da prefeita, que já estava completamente esfarelado. E, assim, não respondi de imediato. A gente pediu uma semana para até consultar a família, porque uma campanha para prefeito é uma campanha que envolve tempo, dinheiro, apoio, família, dedicação. Porque eu estava saindo do zero contra 2 candidaturas já postas que o povo já sabia que existia. Eu não era nada. Então, a gente decidiu abraçar o projeto, né? Isso no carnaval de 2016. Eu parti do zero, numa campanha zero, que nem o povo me conhecia em Nísia Floresta, porque eu só tinha um mandato de vereador e não era uma pessoa tradicional de Nísia. Fui eleito ali numa eleição concentrada numa localidade do litoral de Nísia. Nísia tem 20 comunidades e praticamente 3 me elegeram. Então o povo não me conhecia. E sofri muita desconfiança da população. As pessoas olhavam para mim e ficavam olhando. Eu ia pedir o voto, pedir apoio, a pessoa ficava olhando para mim. Mas será que você vai ganhar? Mas você não é conhecido. Então, ouvi isso, muito isso. Tive muita força de vontade, persistência, desprendimento, superação. Numa campanha muito difícil, que eu só fui aparecer na frente, pela primeira vez, numa pesquisa, faltando 7 dias para a eleição. Então, assim, eu coloquei aquela ideia na minha cabeça e todo santo dia ia um motorista me pegar em casa e eu tinha agenda em Nísia Floresta. Era casamento, batizado, velório,
era padroeira de comunidade, era tudo que você possa imaginar. Tinha dias que eu almoçava 3, 4 vezes e às vezes não almoçava. Balancear, né? Na campanha eu emagreci 8 quilos. Então, assim, foi uma campanha difícil, mas que graças a Deus deu certo. Me elegi prefeito, né? E o meu mandato foi muito do que eu pude ver durante a campanha, porque a campanha de 2016 que eu tive a prefeito foi a campanha que eu realmente conheci Nísia a fundo. Foi uma campanha porta a porta, casa a casa, olho no olho. Eu caminhei todas as comunidades dentro desses 45 dias e um pouco da pré-campanha. E, assim, fui abraçado pelos idosos e pelas crianças. E foi uma paixão, assim, eu já devia ser apaixonado, né? Já devia ter um sentimento de acolher idosos e crianças dentro de mim guardado. E a campanha fez aflorar. Hoje, assim, quando eu vou a Nísia, os idosos e crianças, eles me abraçam, parece que eu, assim, sou um herói mirim. Ou também da terceira idade, né? Que as idosas, ela faz, vamos visitar no serviço de convivência. Então, durante o meu mandato, eu investi muito no bem-estar das crianças e dos idosos, Gêner. Vou contar aqui, no início do meu mandato, umas professoras de uma creche foram lá, eu recebia todo mundo. Eu tinha essa disponibilidade. No início do meu mandato, eu chegava na prefeitura de 5 horas da manhã e saía à noite. Tomava café, almoçava e jantava. E recebia tanto de professor, de eleitor, de tudo. Assim, não foi sempre. Foi durante assim, uns 3, 4 meses para eu entender, eu acolher um pouco da problemática de Nísia Floresta. Eu me lembro muito bem um dia que chegou umas professoras em comissão, as 3, dizendo que os alunos estavam desmaiando nas suas salas de aula. Por quê? Porque muitas vezes as crianças não tinham o que comer em casa, chegavam na escola mortas de fome, esperando a hora da merenda, a hora do lanche. E nesse intervalo dormiam, não conseguiam ficar em pé. E aquilo me comoveu muito. E, assim, para quem não sabe, está nos assistindo, o recurso para merenda escolar ele é muito limitado. Ele é praticamente assim, 30 centavos por aluno por dia, que você tem que prover a merenda escolar de uma criança dessa. Na época, hoje parece que houve um reajuste já, mas deve ser 70 ou 80 centavos. Assim, acho que o governo Lula fez um anúncio, triplicamos o valor, mas assim, de 30 para 90 centavos. Sim. Que hoje você não compra um ovo. Né? Então você tem que prover, a prefeitura ela tinha que complementar com recurso próprio. E fora isso eu criei, por causa desse depoimento dessas professoras, um DigiJum. Assim, as alunas passaram a ter 2 lanches. Um na chegada e a merenda normal. Na chegada não era cuscuz com ovo, eu colocava um copo de leite, né, com uma torrada ou um pouquinho de cuscuz para o aluno já despertar. E na merenda eu criei um programa Merenda com os Chefs. Nós fizemos um programa de qualificação dos merendeiros da nossa rede de ensino. A gente fez um convênio com a Unifacex e fez mandei lá durante 6 meses todos os merendeiros do município para que, junto com a nossa equipe de nutrição, eles fizessem uma merenda de qualidade e nutritiva. Que os alunos tivessem vontade de comer e fosse uma coisa que regenerasse, fosse nutritiva. E mudei o cardápio, coloquei na lista de compras da merenda escolar azeite, ervas finas, temperos. Então, a merenda nas escolas de Nísia Floresta era uma merenda de altíssima qualidade e por 2 anos eu fui premiado como a melhor merenda escolar do estado do Rio Grande do Norte, quando criaram esse prêmio que não tinha. Mas toda vez que criou, eu recebi, né? Porque, fora esse trabalho, as nutricionistas elas visitavam as escolas sem avisar para ver se as merendeiras estavam cumprindo o cardápio que era combinado na Secretaria da Educação. Então, dessa forma, eu consegui, sem querer, que não era o meu objetivo, aumentar as matrículas nas escolas, porque tinha comida de verdade. Eu fui tirando, sem querer, as crianças das escolas estaduais e migrando para as escolas municipais, porque tinha uma merenda, inicialmente foi por causa da merenda de melhor qualidade. Depois não, a gente foi investindo no transporte, foi investindo em capacitação e qualificação dos professores, então a coisa foi agindo naturalmente, né? Nos anos finais, eu não estou deixando nem vocês falarem, nos anos finais coloquei um prepara Nísia. Ou seja, você está agindo com política. Não, eu me lembro das entrevistas de Garibaldi, que o repórter só fazia a primeira pergunta e acabava o programa. Aprendi muito com ele, querendo entrar no assunto polêmico, ele não deixava.
Mas, enfim, no final do meu mandato, eu coloquei um curso que era Prepara Anísia, que era preparando os alunos dos anos finais para os IFRNs, as universidades federais e as escolas agrícolas. Isso é muito bom, mas isso me fez aprender um negócio que, se por acaso, eventualmente, eu voltasse a ser prefeito, é melhor e mais importante você fortalecer na alfabetização. Porque se você não cuidar da alfabetização na hora certa, lá em cima, né? Não adianta você colocar cursinho preparatório para analfabeto. Para quem não sabe, consegue escrever o nome completo. E quando o aluno chega assim, não tem cursinho pré-vestibular que dê jeito. Então é melhor. Hoje a lição que eu tive, né? Eu errei, mas errei por desconhecimento, né? Preparei tudo para os anos finais, curso de português, de matemática, mas o correto é você trabalhar a base, é você alfabetizar mesmo as crianças no momento certo, na hora certa, para que eles cheguem com base nos anos finais. Né? Você falou do turismo, né? Que você falou que recebia... Falei de tudo, ainda menos do turismo, mas a gente entra no turismo. Não, mas você falou que recebia lá quando você estava lá, que recebia das áreas. A gente precisa tirar esse negócio do contexto aqui, porque Daniel está dominando aqui o programa. Entendeu? É um podcast que quem está comandando é ele, não somos nós. Por que é que você quer ser político? Por que é que você quer ser deputado? Pronto, acabou. Só falou isso até agora. Diga aí, por que é que você quer ser deputado? Olha, da minha experiência como vereador e prefeito, e a de vereador, eu quero destacar aqui o trabalho dos vereadores, que às vezes as pessoas desmerecem. Eu vejo às vezes alguns programas, as pessoas questionando, criticando o vereador que faz uma ação social, distribui peixe, distribui cesta básica, distribui sacolão no Dia das Mães, o peixe na Semana Santa, faz um Dia das Crianças diferente, como agora nesse último domingo, 12 de outubro. E eu digo aos senhores, quem faz crítica é porque não conhece a realidade das periferias. Isso é tão importante. O vereador, ele é o para-choque da sociedade. É a primeira pessoa que o cidadão que passa uma dificuldade, ele procura. Ele não consegue chegar no prefeito, ele não consegue chegar no deputado. É um acesso mais fácil. Né? É o acesso mais fácil. E o vereador, ele conhece a realidade das periferias. E eu sou testemunha de quão importante é a distribuição de cesta básica, de sopão. Às vezes as pessoas não têm o que comer naquele dia, e a felicidade do cidadão quando chega um prato de sopa, uma tigela de comida, de cuscuz, um sacolão, ou aquela criança que, assim, que eventualmente, por falta da mãe não ter condições, ela quebra o sonho, né? A magia de um Natal, de um Dia das Crianças, e ele tem a oportunidade de receber um brinquedo, por mais simples que o brinquedo seja de plástico, de R$1, de R$5, numa ação social de um vereador, de uma liderança. Isso mexe com o sonho das crianças. Então, assim, todos eles, independente de partido, que fazem ação desse tipo, eles têm o meu apoio e o meu aplauso. Eu fico muito triste quando às vezes as pessoas que não conhecem, que dizem isso não é ação do vereador, é populismo. Não. Isso é muito importante nas vidas das pessoas que estão sendo beneficiadas. Se a pessoa que está fazendo tem outras intenções, aí, né? O acerto dela é depois, não é com a gente. Mas porque eu quero ser deputado, né? Voltando à primeira pergunta, há meia hora atrás. Há meia hora atrás. Porque, olha, a gente sempre quer ampliar o nosso trabalho, né? Eu fui vereador, vi um pouco ali do que é o trabalho do vereador, depois fui prefeito e consegui mudar algumas realidades, porque estava no executivo, né? E vi que muita coisa eu não consegui realizar realmente por falta de recurso. Muitas vezes o mandato do prefeito se resume ao que ele consegue captar de Brasília, porque as prefeituras hoje, né, elas estão falidas. Elas praticamente são máquinas de manutenção de folha de pagamento. Eu vi um número agora muito grave. Mais de 100 prefeituras do Rio Grande do Norte não têm receita suficiente para se sustentarem. Eu não sei onde foi que é isso. Eu vi em alguma publicação aí, fora daqui, né, nacional. Mas é um número assustador, né? Eu falando nisso, até ontem à noite eu estava passando o Instagram e passou eu acho que um Instagram de Natal, acho que não é Via Certa não, todo natalense republicou uma publicação do MBL, o cara criticando Caiçara do Norte, e são dois municípios muito próximos, ali no litoral, Caiçara do Norte e outra cidade ali pertinho, questionando, porque as duas cidades juntas não tinham 7 mil
7 mil habitantes, que você saindo de uma prefeitura a outra a pé, era 10 minutos, criticando a necessidade de ter duas cidades tão próximas, com tão pouca gente. Aí foi atrás, aí fez a crítica, né? Pegou o salário de vereador, pegou tudo, custo Brasil daquilo ali. Eu não vou criticar aqui porque eu não sei a história. Que às vezes cada cidade tem a sua história de criação, o povo tem a sua cultura e tradição, mas a crítica feita vale a reflexão do como é o Brasil de hoje, né? Da criação sem freio de municípios numa época. Hoje é proibido criar municípios, novos municípios, mas tinha uma época que, na década de 90, era a criação de município quase todo ano. Às vezes você passa por um colado com o outro. Na mesma rua aqui, assim, você tem outro município, tem uma estrutura toda pesada para aquilo ali. E talvez aqui municípios eram criados em época de vacas gordas, né? Onde tinha muito recurso, a economia era pujante. E de repente esse dinheiro falta, aquela economia, vamos dizer, reduz, cai. Só que a estrutura de se manter o Estado hoje, depois que você coloca, é difícil de enxugar. Então a despesa fica, a receita pode até diminuir, mas aquela receita, a despesa está lá e você não consegue mais tirar. Depois que você abre um hospital, que você abre uma escola e não consegue pagar, aí vai falir a prefeitura, que você vai fechar um hospital? Bem que até Natal fechou, né? Não sei se era do Rui Pereira. E escolas estaduais, lá no meu mandato, fechou-se 5 escolas estaduais dentro de Nísia Floresta. O Rui Pereira era do governo do estado, só pra gente... Não era da prefeitura. É aqui em Natal, mas não era da prefeitura, não. Era do governo. Era do estado. Era do estado. E até Cipriano Correia, acho que... Foi dono de lá. Foi dono. Era meu cliente no escritório. E a gente tratou muito. Hoje o deputado Cipriano já faleceu. Faleceu há pouco tempo. Foi. Há pouco tempo. Foi. Um mês, eu acho. Não, faz um pouco mais. Faz um pouco mais tempo. Então, assim... Mas é um cenário muito estranho esse, porque no Brasil não existe preocupação com a questão fiscal, né? Então, não, hoje parece que falar em fiscal é coisa chata. Agora você adora falar em criar taxas e tributos, né? A parte saúde fiscal não é bom falar. Não, agora, a criação de novas taxas... Não, a pauta do governo federal é impostos, aumento de impostos, criação de novos impostos. O governo Lula, esse governo Lula já criou, se eu não estou enganado, são 23 novos... Ele já aumentou o imposto 23 vezes, uma coisa assim. Já mexeu, ou criou, ou aumentou 23 vezes. Bom... Por falar em... É a dificuldade de se empreender nesse país. É uma coisa louca. Na verdade é o seguinte, o governo não tem compromisso fiscal. Por não ter compromisso fiscal, você tem um despreparo na contenção da despesa. Não existe. Aí a despesa explode e aí tem que aumentar o imposto para cobrir a despesa. Ou seja, o que o governo federal faz é tirar dinheiro do cidadão para pagar a despesa que ele não soube controlar, que ele não teve condições técnicas ou de interesse de controlar aquela despesa. Eu vi uma expressão muito interessante, seguinte: o governo federal hoje é negacionista fiscal. Ele nega o controle fiscal, ele nega o controle das despesas. Por quê? Por causa de uma irresponsabilidade, de uma inconsequência que gera inflação e que gera uma série de outros problemas, como nós já passamos. Este filme já foi visto. Mas vamos tocar o nosso barco, para a gente não ficar falando sobre isso. Tanto que eles divulgam a derrubada da PEC do teto de gastos. Né? Eles querem gastar mais. Essa PEC do teto de gastos, para eles, é a maior pedra no sapato. Eles querem derrubar para poder gastar mais. Como é que você enxerga, Daniel, essa questão da polarização que a gente vive hoje no Brasil político? Eu digo isso porque eu não vou lembrar qual foi em algum podcast aí, um videocast, eu não lembro mais, que eu vi e a pessoa falava que tudo que mais o político hoje queria era exatamente essa polarização. Por quê? Porque a direita pode fazer o que ela quiser e todo mundo da direita vai bater palmas. Da esquerda pode fazer também os absurdos que quiser fazer e a turma da esquerda vai bater palma e um vai ficar contra o outro e eles ficam trocando agora é você, agora é você, agora é você, e a população que acaba sendo prejudicada por isso. Como é que você vê essa polarização? Você acha bom, você acha ruim? Qual a sua opinião sobre? Paulo André, minha opinião é que a polarização ela é maléfica, sabe? Mas assim, eu acho que para você entrar na política, você tem que ter o político, ele tem que ter cara e lado. Você tem que ter um lado. Não é aqui criticar quem é de centrão, não sei o quê.
eu não sou político profissional. Eu entrei na política porque eu tinha um lado, eu defendo o que eu penso e eu vou até o fim, ganhando ou perdendo. Eu não vou me moldando, me adequando de acordo com a maré. Vamos dizer, chego no canto, aqui eu vou... E tem isso na política? Não tem nada. Tem nada. Quase nada. Tem não. Mas qual é o problema? É o radicalismo exacerbado. Né? O pessoal que é de esquerda chama qualquer pessoa que seja de direita ou que tenha um pensamento conservador de extrema direita. Você veja que Luiz Fux deu um voto, o voto dele, que não mudou nada no julgamento de Bolsonaro, mas deu um voto técnico. Ele foi indicado por Dilma ao STF e foi chamado por todas as pessoas que têm afinidade à esquerda. Ele, de repente, se tornou um ministro de extrema direita. Que não é, né? Não, nunca foi. Nunca foi, mas está por causa daquele voto, que foi um voto técnico. Um voto, um livro, aquele voto é um livro, tem que ser encadernado. Na verdade, ele é o único juiz de carreira daquela turma que julgou Bolsonaro. E fez um voto técnico, porque não acompanhou o relator, não condenou Bolsonaro, ele foi taxado de um ministro de extrema direita. Porque é assim que, se a pessoa... Eles querem, assim, o que é que a esquerda quer? Que quem for, tiver um viés conservador, fique calado. Porque se mostra extrema-direita, radical. Hoje é assim, qualquer opinião que você for dar, e aí não você pode... não existe conservador. Ou você é de esquerda ou você é extrema-direita, corre para lá. Então, ou você é de esquerda, o que é que eu acho sobre isso? Acho que a direita tem culpa nisso, por conta de uma coisa chamada falta de capacidade de enfrentamento. A direita ou ela é muito agressiva em alguns instantes, mas no geral ela não questiona as coisas. É verdade. É mais pacífica, né? Mais passiva. Não é pacífica, é passiva. Porque o que é que acontece? Boa parte de quem acusa a extrema-direita, eles chamam de extrema-direita, é composta por pessoas da extrema-esquerda. O que é ser extrema-esquerda no Brasil? Isso é verdade. É quem está do lado... Tem muita gente que votou em Lula e, não sei, por algum motivo, veio para o lado da direita. Pois é. Então você tem... A extrema-esquerda, normalmente, é composta por pessoas que têm uma defesa específica da política, uma defesa do comunismo, que é... O comunismo, ele prega a estatização da economia de uma forma geral. A estatização é uma desgraça. Por quê? Porque você impede a sociedade de ser criativa, de ser inovadora. As experiências de comunismo... Trava. As experiências de comunismo no mundo, elas fracassaram todas. Todas as experiências fracassaram. Quando você viu uma pessoa dizendo que Cuba é uma referência em experiência de sucesso, é mentira. Cuba hoje, os cubanos hoje não têm energia. É muito comum faltar energia lá na ilha. A alimentação é racionada. Não tem carne. Não tem liberdade, não tem remuneração, o salário mensal é de $100 para professores universitários, para médicos e para tudo. Então, é um isolacionismo do mundo quase que para levar a elite dona do poder a uma condição diferenciada de padrão de vida e a massa a uma desqualificação social gigantesca em que falta tudo. Eu não sei, é por isso, e aí vale um comentário aqui, é por isso que parte da esquerda, quando está no poder, quer desarmar a população. Você imagina se os cubanos tivessem arma. Teriam derrubado esse governo de arma. Há muito tempo. Ninguém aguenta esse tipo de coisa. Da mesma forma, você tem outras alternativas também, à extrema-direita, que são questionáveis. Na verdade, o mundo civilizado, ele transita entre a centro-esquerda e a centro-direita, passando por políticas de centro. É mais ou menos isso. Os extremos... Eles têm esse interesse de radicalização, mas as pessoas que são extremadas, elas quase sempre estão no ostracismo da civilidade. E não tem credibilidade. Pois é. O ostracismo da civilidade, elas estão ali esquecidas. Falando para elas mesmas. Ou para aquela bolinha muito pequena. Aquela bolinha que muito pequena. De uma bolha que fica ali repercutindo entre eles e achando que está fazendo o maior sucesso do mundo. Pois é. Esse discurso de desconstrução da imagem dos outros, uma prática no Brasil típica da extrema-esquerda, é um discurso de desconstrução que você estava falando aí. Eu falo muito sobre isso e, de vez em quando, eu explico para as pessoas no programa de rádio o que significa ser
de direita, ser de esquerda, centro-esquerda, Isso é importante ser demais. comunista, ser marxista, as pessoas não ser sabem. capitalista. O povo não sabe de nada. É importante. O que é ser liberal, o que é nazismo, o que é fascismo. As práticas do nazismo, do fascismo, que são tão referenciadas sistematicamente pela extrema-esquerda, elas têm associações de postura muito parecidas. Veja você que o partido de Hitler era o partido que tinha uma prática que se confunde com discursos da extrema-esquerda e da extrema-direita. A extrema-esquerda diz, é de direita, e a extrema-direita diz, é de esquerda. E você tem, o partido de Hitler era o Partido Nacional Socialista, era o nome do partido dele. Partido dos Trabalhadores, em síntese era isso. Há um questionamento permanente sobre isso. Na verdade, toda vez que você vê alguém rotulando o outro, alguém querendo caracterizar o outro como uma pessoa com tais e tais atributos que aquela pessoa não tem, ou que você supõe que ela não tem, pode desconfiar de quem está acusando. Os bons evitam as acusações fáceis, gratuitas, sistemáticas para desqualificar e para desmerecer o outro. Para mim, quem faz mais acusação é quem sabe o que é em si, sabe exatamente o que representa. E aí fica transferindo para os outros. É muito importante, Gênero, esse esclarecimento. Não, ótimo, né? Que você abre o Facebook, é tanto xingamento de fascista, de nazista, e olha, essa pessoa não sabe nem o que é que está dizendo. A prática de acusar fulano de ser fascista ou de ser nazista é uma prática fascista, mas é uma prática comunista também. Os comunistas fizeram isso a vida inteira. Continuam fazendo. Então, dessa prática, Daniel, como é que você vê, assim, outro ponto que é o afastamento, eu acho que das pessoas, principalmente do jovem da política, então, e causa esse desconhecimento de uma forma geral. Então, acaba que as pessoas hoje definem se são de esquerda, de direita, por detalhes que vê de uma postagem no Instagram ou numa movimentação na rua, alguma coisa desse tipo. É muito superficial, né? Então, como é que você pretende engajar o jovem para essa sua campanha e explicar melhor as suas propostas e o que você pretende para a política? Eu acho... Só informação para Daniel. Eu fui ver aqui, no Rio Grande do Norte, 108 municípios são cidades insustentáveis. Isso corresponde a 65% dos municípios do estado. São 160. É um absurdo isso. A grande maioria. Não, aí o sistema brasileiro tem que ser revisto, né? Não sei quem é que vai ter coragem de mexer nesse paiol, esse vespeiro aí. Foram criar uma PEC para fazer a redistribuição das vagas na Câmara Federal. Foi uma confusão que não passou. Terminou que criaram um projeto inconstitucional. Na Câmara não passou. Não passou no Senado. Mas assim, eles colocaram os destaques que deixou o projeto inconstitucional. Não foi? Foi, porque o destaque era o seguinte: quem ia perder, não perde. Quem ia ganhar, ganhava. Sim, tá certo. Aí deixou de ser uma redistribuição para ser uma criação de novas vagas. Então se tornou... Se passasse, o Supremo ia derrubar certamente. Sim. Certamente que era inconstitucional. Estavam aprovando um projeto inconstitucional. Mas acontece. Acontece de tudo. Em Brasília. Acontece de tudo. Então, assim, voltando ao assunto, você está falando de Cuba. Muita gente criticou sem saber porque o governo Bolsonaro acabou com aquele programa Mais Médicos. Aquele Mais Médicos nada mais era camuflado, uma forma de ajudar o governo cubano, né? Como o Lula ajudou Nicarágua, como o Lula ajudou diversos países comunistas pelo mundo com o pretexto de ser ações humanitárias, né? Construções de ferrovias, de usinas, que era a história do mensalão, né? Que eram empresas brasileiras que construíam lá e os políticos aqui do governo Lula recebiam, né, a propina. E assim funcionou o mensalão. Mas como eram Mais Médicos? Vamos dizer que você contratava um médico cubano e se pagava R$12 mil. 8 era do governo cubano, um médico que se danava de lá para cá recebia 4. Os médicos dos Mais Médicos viviam a míngua aqui, ninguém sabia por quê. Disse, o cara recebe 12 mil conto, só que não. O governo, você pagava ao governo. E o governo repassava. E o governo pagava 12 ao governo e o governo 4 ao cara aqui.
Então, assim, muitos fugiram desse mais menos quando acabou. Alguns voltaram, porque foi recomendado que eles voltassem, né? Que Cuba é um país fechado, eram para voltar a Cuba, só que muitos já tinham arraigado famílias aqui e continuaram vivendo aqui. Tentaram conseguir um revalida, alguma coisa, e ficaram por aqui, né? Mas voltando ao assunto, por que eu quero ser deputado? Então, como prefeito, vi que a realidade dos municípios era praticamente administrar com o que se conseguia de Brasília. Às vezes a gente tem um projeto e raramente a gente consegue o recurso daquele projeto em Brasília. Na maioria das vezes, o que é que acontece? Você recebe o que Brasília manda e se vira com aquilo, né? Vamos dizer, se você recebeu uma emenda de um convênio de 1 milhão, então você vai procurar um projeto que se enquadre naquele valor, ou de 500 mil, ou de 200 mil, ou de 100 mil de um deputado, e você tenta adequar um projeto, pelo menos lá em Nísia Floresta, como é muito grande, muitas comunidades rurais, para qualquer valor de convênio a gente tem o que fazer lá. De 10 milhões a fazer um mausoléu em homenagem a Nísia Floresta, ao calçamento de uma rua de uma comunidade rural, você tem o que fazer lá, independente do valor da emenda que se consiga de Brasília. Então, para mim, tudo era bem-vindo. Construir um porto que eu calçava uma rua, ou construía uma unidade de saúde. O meu maior legado em Nísia, que para você ver como a saúde é uma questão muito importante e precarizada no estado do Rio Grande do Norte. O meu maior legado em Nísia foi quando eu transformei uma unidade mista que tinha lá de urgência e emergência, que só funcionava de segunda a sexta. Lá não tem hospital, certo, Nísia Floresta? Então funcionava de segunda a sexta, das 7 da manhã às 6 horas da noite. Então se a pessoa passasse mal à noite, tinha que ir atrás de uma ambulância para levar para Natal, para o hospital regional, final de semana da mesma forma. Foi quando eu reformei, eu fechei essa unidade, fiz uma reforma estruturante grande, passou 3 meses fechado, e abri 24 horas. Se tornou uma unidade mista 24 horas. Nessa unidade eu resolvo 95% dos problemas de saúde de Nísia Floresta. 5%, que são coisas mais complexas, que são encaminhados ou para a UPA de São José do Mipibu, ou Hospital Regional de São José também, ou então um Valfredo Gugel, né, através da ambulância mesmo. Mas 95% foi por causa... É resolvido nessa unidade de urgência e emergência que abri. Tanto é que depois que eu abri essa unidade, a população cresceu. Nísia Floresta deixou de ter 28 mil habitantes para 32. Quando fizeram o censo de 2022, nós deixamos de ter um FPM de 1,4 para 1,6. Deixou de ter 11 vereadores para passar para ser 3. A cidade começou a crescer. Tudo girando em torno dessa unidade de saúde. Então você vê como a saúde hoje, principalmente nos municípios... Você deixa de ir para São José e passa a ficar... Passou em Nísia, né? Não, e foram morar lá por a segurança sanitária, a segurança de saúde, idosos, crianças. As pessoas começaram a migrar para lá porque o atendimento lá, vou ser bem sincero, gente, esse que eu abri, não é aqui fazendo marketing pessoal, não. Mas eu tenho um Unimed e eu só ia para lá. Sim. Só ia para lá. Condicionado, conforto, medicamento, tinha medicamento, assim, era injetável, não faltava. E assim, às vezes as pessoas não entendem, por que não fizeram isso antes? Porque é caro. O custo da saúde hoje no Brasil é muito caro. Esses injetáveis são caríssimos. Gênesis, 100 mil reais de remédio, é uma caixa aqui, ó. Cabe aqui. Uma unidade dessa. 100 mil é uma caixazinha assim. Se gasta milhões numa unidade dessa. Então você tem que se programar, se planejar de onde é que você vai cortar, tirar recurso extra, emenda. Basicamente, eu passava um ano, eu tinha uma cota de emenda parlamentar que eu pedia para a saúde para poder manter essa unidade funcionando, né? Então, assim, é um custo alto, mas que mudou a realidade da cidade. E dessa forma, assim, o desejo de ser deputado federal é porque, primeiro, o Agreste, a região lá de onde a gente faz parte, Nísia Floresta, o litoral Agreste Potiguar, é carente de uma representação na Câmara Federal. A experiência que eu tenho e o ciclo de amizade que eu criei, eu sei que eu posso realizar um bom trabalho voltado ao municipalismo, realmente ajudar aos prefeitos ou com emenda ou com convênio nos ministérios, de realmente fazer um trabalho que abarque, né, os municípios de várias formas, não só com a emenda parlamentar, que é obrigatória, que todo deputado tem, mas com minha experiência que eu tive na prefeitura, né, e através do senador Rogério Marinho, que sempre fui correligionário e sou primo dele, eu tenho uma condição muito grande de ajudar, não só o Agreste, mas o Estado, pela experiência que eu tenho. Se vê também falando da questão de projetos, né, que às vezes para você receber
A verba você tem que ter um projeto. Tem muita gente, todo mundo fala que perdeu a verba tal porque não tem um projeto, Então essa seria conversa, interessante. PH, no passado, talvez, agora um governo falido, igual esse governo Lula, que você chega no Ministério do Turismo, pode ter o projeto que for investido, gastar dinheiro, você chega lá, o ministro não tem orçamento de nada, é difícil. Já foi-se o tempo que projeto era sinônimo de recurso em Brasília. Já foi isso o tempo. Agora a conversa é diferente. Você, como candidato, você vai apresentar um projeto para o Norte Rio Grandense, a sua candidatura, sobre os compromissos, o que é que você vai defender, o que é que você imagina? Eu pretendo mostrar o que eu penso, né? Eu sou uma pessoa humana, sou uma pessoa que tem conhecimento. Eu vou falar com conhecimento de causa, olhando no olho do Norte Rio Grandense, porque minha vida política sempre foi assim. Nunca fui de bravata. Eu acho até que eu deveria ser mais marqueteiro do meu trabalho. Eu carecia muito disso. Eu fazia as coisas e não divulgava. Ninguém sabia. Hoje, quando eu quero um projeto maior, que eu pago o preço de ter sido tão discreto no meu mandato de prefeito. Mas vou trabalhar para tentar passar um pouco da minha experiência, dos meus projetos na Câmara Federal, de como eu posso ajudar o Rio Grande do Norte, sendo um integrante da Câmara Federal em Brasília. Quantos votos precisa para ser eleito? Não existe uma conta fechada, né? Assim, 80 mil, 90 mil? Essa é uma média. Por aí. Eu vou mirar em 100. A sua chapa, que é do PL, quem é que está lá hoje? General Girão. De mandato tem Girão, Sargento Gonçalves, e assim, prometido vir, né? Zé Agripino não deu a carta de anuência dela, mas a deputada Carla Dixon, do União Brasil, já frequenta assim, os eventos do PL desde quando assumiu. Sim. O perfil dela é do PL. E ela assim, já declarou que na janela partidária do ano que vem vai ingressar no PL. Então, assim, tem 3 de mandato, que eu vou contar com ela. Ela vai vir, a não sei que aconteça alguma coisa, mas ela se comprometeu. E tem também o Juninho, que é ex-prefeito de Caraúbas, Juninho do Sai Rodada. Tem o Coronel Brilhante. Tem Ludmila, que é ex-reitora da UFESA. Deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo. Com certeza estou esquecendo alguém. Tem a candidata a prefeita de São Gonçalo do Amarante, que concorreu nas eleições, eu não me lembro, acho que o nome dela é Daniela. É uma nominata muito forte. A intenção do partido é eleger quantos? Olha, eu acredito em 2. Eu acredito em 2. Na passada elegeu 4, mas tinha Robson, tinha João Maia, né? Sim. Que já partiram para o União Brasil. Na federação. Estão na federação com o PP. Mas, assim, muita gente fala que pode ter a terceira vaga, mas eu vou trabalhar para 2, para trabalhar seguro. Sim. Né? Eu não vou contar com essa terceira vaga, não, porque muitos candidatos... Ainda está muito cedo, eu acho que daqui para o ano que vem ainda vai surgir muitos candidatos a deputado federal, que ainda não colocaram a cara na janela e a cara no sol, mas eu sei que vão colocar. Então, qual é o seu principal compromisso se eleito deputado federal? Olha, ajudar... O que é que o Norte Rio Grandense pode esperar de Daniel Marinho? Daniel Marinho é um cara conciliador, né? Eu sou uma pessoa muito humana, acessível, e eu quero unir a bancada do Rio Grande do Norte, coisa que eu não vi durante toda essa minha vida política, para tentar fazer esse estado sair de onde se encontra. O estado do Rio Grande do Norte hoje, dentro do Nordeste, é um estado que está em último lugar de investimento, de retorno ao povo norte-rio-grandense. Ficou para trás não só da Paraíba, que já está anos-luz na nossa frente, mas do Piauí, do Maranhão. Então, assim, a gente está numa situação... O povo norte-rio-grandense às vezes não tem noção, porque se acostumou a ter um governo que não entrega nada. E eu quero unir a nossa bancada para colocar o estado de volta na situação de destaque que o povo norte-rio-grandense merece. Que já teve, né? Já teve períodos que tinha destaque. O Rio Grande do Norte só para... Eu acho a bancada hoje federal, assim, sem críticas pessoais, mas a bancada não se une. É desunido. É desunida. Um do lado do outro não se conversa. Só tem aquela reunião de bancada uma vez por ano e acabou-se. Só para complementar, o estado que menos investe em ciência e tecnologia é o Rio Grande do Norte. Não é só em ciência e tecnologia, não. A gente é o último lugar do IDEB, no Nordeste, que já é um estado, assim, numa região... No Brasil. No nível médio é do Brasil. Pronto, nós somos... No Brasil, parece que a gente perde para 2 ex-territórios. Eu acho que o Amapá
A gente só ganha no Brasil, em nível de Brasil, eu acho que o Rio Grande do Norte só está na frente de Amapá e outro ex-território aí. É uma situação muito complicada. difícil. Os números daqui são ruins. Você está pessimista? Se eu estou pessimista? Sim. Não, só otimista. Pessimista com o futuro do Estado? Você viu que saiu um estudo do... Desculpa. Eu creio que o povo vai acordar. Saiu um estudo do... Tem que acordar, né? Saiu um trabalho feito pelo Tribunal de Contas que apontou a dívida do governo do Estado superior a 6 bilhões. 6 bilhões e não sei quantos milhões. Você quer que eu fale a verdade aqui? Sim. Fátima recebeu o Estado com a dívida já consolidada, eu acho que quase 3 bilhões, se eu não me engano. Era isso? Por esse estudo, ontem eu escutei... Ou era 4? Não, eu escutei por esse estudo ontem, eu não sei se procede, num programa de rádio, dizendo que no final de 2018 a dívida é de 1 bilhão 700 e não 1 sei bilhão? quanto. Quando ela assumiu. No ano seguinte já era 4 bilhões. Eu não Dobrou sei. a meta. Dobrou a meta. Mas o fato é o seguinte, o que seja é um número gigantesco, né? 6 bilhões e tantos, não é? Como é que vai ser? Como é que você vai fazer uma gestão eficiente? Gêner, o que é que eu acho? Eu acho que o povo do Rio Grande do Norte tem que ter ciência disso, tem que saber a consequência disso, que às vezes o povo fala aquela coisa, eu não gosto de falar da economia. O Estado deve ser bilhão, mas estou vivendo aqui na minha casa, a minha rua está aqui na minha frente, ainda passa um cara varrendo a rua, eu ainda estou vivendo, sobrevivendo, mas as pessoas têm que entender o que é que nós estamos deixando de ganhar, a qualidade de vida nossa, que está piorando em virtude de um Estado completamente falido. Isso se reflete na segurança, qualidade de vida, né? Retorno do Estado, que nós pagamos impostos e não é pouco, é alto, para não ter nada de retorno, para manter uma estrutura que muitas vezes a gente pode fazer uma pesquisa aqui no quarteirão ao redor desse estudo e o povo não saber o que é que o Estado faz. Sim, é isso mesmo. O que é isso? Não, tem 200 procuradores, não sei quantos juízes, tantos delegados, policiais, mas o cara não vê nada acontecer. Não estou criticando o juiz, nem procurador, mas eu estou dizendo que é um Estado que entrega pouco, as rodovias estão esburacadas, né? A gente não teve nenhuma... Hospitais precisam ser construídos, o Valfredo Gugel está do mesmo jeito de 8 anos atrás, hoje os leitos são cadeiras no meio do corredor e nada muda. Aliás, está até pior, que estava até sem tomógrafo, sem né? lençol. Então, assim... Foi feita uma campanha para... O Norte Rio-Grandense, talvez o ano que vem, seja um dos anos mais importantes para o povo que mora no Rio Grande do Norte. Porque a decisão de quem vai governar o nosso Estado pelos próximos 4 anos vai definir o nosso futuro. O Estado chegou num ponto que não adianta mais ser um governador mais do mesmo. O cara que vai chegar aqui e achar que está tudo bem, fazer um governo para a mídia social e quebrar mais ainda esse Estado. Porque se isso aqui entrar em colapso, se o Estado do Rio Grande do Norte entrar em colapso, vai sobrar para mim, para você que está nos assistindo, para todo mundo, né? Vai ter que tomar medidas extremas. O funcionário público pode ser demitido, porque o funcionário público ele tem, vamos dizer assim, estabilidade. Mas essa estabilidade é relativa. Se o Estado entrar em colapso financeiro, ele pode ser demitido. Não está lá em colapso? Porque o Estado não paga nada em dia. Eu não sei qual o ponto... Eu também não sei, não. Que se diz, a partir daqui estamos colapsados. O que a gente sabe é o seguinte... Eu acho que é o seguinte, é o desgaste político. Nenhum governador vai querer declarar, fazer a declaração de que o Estado está em colapso financeiro, porque ele vai se auto-incriminar. Né? Então, assim, o povo tem que entender que ano que vem tem que ser um governador diferente. Um cara que não prometa que vai fazer mundos e fundos, porque não vai. Uma pessoa que entre realmente com um discurso de que vai resolver o Estado do Rio Grande do Norte. É isso aí. Paulo André, o tempo voou. Eu queria agradecer aqui a participação de Daniel Marinho e voltar a palavra para que ele faça a sua despedida formal. Desejo a você boa sorte na sua luta e que você continue pregando por aí numa pauta positiva, porque tudo que o Estado precisa é de mudar essa pasmaceira que hoje existe aqui, essa paradeira que hoje existe aqui, e obter, claro, um tempo diferenciado, um período em que as coisas voltem a ser como já foram há alguns anos. Eu quero aqui agradecer, Gênero, o espaço, a Paulo André, agradecer aí aos ouvintes, né? Ouvintes não, agora telespectadores, que agora é áudio e vídeo, que acompanham aqui o podcast Fora de Contexto. Para mim foi uma honra passar um pouco da minha experiência,
passar um pouco aqui dos meus anseios, do que eu desejo, e que o povo norte-riograndense tire, quem está nos assistindo, tire um pouco de conclusão do que foi falado aqui. Né? Que a gente falou sobre futuro, falou sobre gestão e falou do nosso futuro, que é as eleições de 2026, que será as mais importantes das nossas vidas. Perfeito. Muito obrigado, Daniel. Valeu, Paulo André. Valeu, Daniel. Vamos aguardar aqui o seu retorno, né? Com, quem sabe, notícias positivas, já eleito. Se Deus quiser. Falo pela boca de um anjo. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.